Fala pessoal, Janser aqui. O vídeo de hoje é um vídeo onde a gente vai continuar, né? É a continuação da aula passada. Na aula passada a gente criou, implementou aqui, né, o Use Reducer. A gente falou bastante aqui, eu expliquei bastante como que ele funciona. A gente criou a função Reducer e também deixou a nossa aplicação funcionando. Aqui os botões de aumentar e diminuir o vermelho, verde e azul, né? Fazer o controle dessas cores e do estado da nossa aplicação para que a gente consiga, né, reiniciar a tela, né, renderizar novamente a tela e mostrar essa alteração aqui na cor do círculo, beleza? Então, para essa aula, né, na aula passada, eu fiz um desafio, né, para você criar a componente reutilizável. A gente já tem aqui uma componente reutilizável que a gente fez usando o useState, né, só que agora é com o useReducer. Eu deixei para vocês fazerem essa componente reutilizável e também controlar o valor, né, porque se a gente clica em diminuir o vermelho, ele fica um valor negativo, e se a gente clica em aumentar, né, acima de 255, ele também aumenta, né, passa de 255. Então a gente tem que fazer esse controle desses valores. Então a gente vai fazer tudo isso aqui nessa aula. Então a gente já pode começar, né, aqui na nossa componente reutilizável, né, a gente tem o R-Button. Aqui nós renderizamos os botões, né, um ao lado do outro. A gente faz o controle da cor, da cor não, do título, né, desse botão, que quando, por exemplo, quando o botão é red, né, a gente sabe que no título dele vai ser um aumentar vermelho e no outro diminuir vermelho. Então, quando a cor é red, a cor do botão, né, a cor de fundo, o título vai ser vermelho, né? A gente coloca só o vermelho porque o aumentar e o diminuir vai ter em todos os botões. Então a gente só altera aqui a cor, né? Vermelho, azul e verde. Então essa parte aqui do código a gente não precisa mexer. A gente vai mexer aqui nessa função, né, no onPress, porque na nossa componente reutilizável, né, quando pressionar esse botão, a gente vai executar da mesma forma que a gente faz aqui na componente part. A gente tem aqui o botão de aumentar vermelho. No onPress, a gente executa o dispatch, né, que é a função que altera esse estado, com o tipo, né, o tipo de alteração. Então, como a gente usa só isso, a gente só vai precisar de saber o tipo, né? Se é red, green ou blue, né? E esse tipo coincide com a cor do botão. Então, a gente já tem essa informação aqui no parâmetro color, né? Então, a gente só vai precisar passar a função dispatch e executar ela de acordo, né, o tipo do botão. E também fazer o controle aqui do payload se vai aumentar 15 ou diminuir 15. Então, aqui no R-Button, a gente já tem a cor, né? Então a gente vai precisar do color e do dispatch, né, que a gente vai receber, a gente vai passar esses parâmetros aqui na nossa componente principal. Então todos esses botões que a gente tem aqui, eu vou apagar eles, né? A gente não vai, a gente vai usar a componente reutilizável, então eu posso apagar eles. Eu vou apagar aqui, salvar e vou reiniciar a aplicação para você ver que o botão realmente não está aqui mais. Aqui a gente está sem os botões e agora eu vou, né, renderizar novamente essa nossa componente reutilizável, que é esse R-Button. Aqui a gente vai precisar fazer algumas alterações, que aqui no onPress, né, como a gente não tem mais o color value e o set color, que isso aqui a gente estava usando lá no useState, eu vou apagar essa função para ele não dar nenhum erro, né, esse if que a gente está fazendo aqui, no botão de aumentar e no botão de diminuir. Então eu vou salvar aqui, né, vai ficar o onPress, ele só vai executar uma função. Então eu vou renderizar aqui, né, o R-Button, que é a nossa componente reutilizável. A gente já tem ela importada aqui, ó, import R-Button, né, do arquivinho aqui R-Button que a gente tem na pasta component. Então eu vou renderizar isso aqui, né, 3 vezes. Então se eu salvo, ele vai dar um erro. Acredito que, deixa eu reiniciar aqui a aplicação, mas eu tenho que definir, né, um título e para esse botão. Não, aqui ele já ficou aumentar verde. É, aqui o valor padrão ficou verde, porque aqui no nosso if else, né, se o botão não é vermelho e não é azul, a gente já define ele como verde, sem verificar a cor, né, porque é lógico. Então, como a gente não passou nenhuma cor, né, ele já definiu o título como verde. Então, eu vou definir essa cor aqui, né, o color vai ser igual, um string, né, aqui vai ser red, os outros serão green, né, esse de baixo aqui vai ser green e blue, que é o green, e aqui o último, blue. Então, se eu salvo, agora os nossos botões já estão corretos, né? Aumentar vermelho, aumentar verde, aumentar azul e diminuir também. Então, agora a gente precisa passar, né, o dispatch.
Então a gente só vai passar ele, eu não vou executar nada com ele, porque a gente vai fazer isso aqui lá na componente reutilizável. Então a gente vai criar nessa propriedade dispatch, o dispatch recebe o dispatch, que é uma função, né, de alterar o estado do nosso use state. Então eu vou passar aqui nas três componentes. Então aqui no RButton, a gente vai receber, né, o dispatch, e o que a gente vai fazer aqui no onPress é, como eu já tenho, né, a cor do botão, que é o mesmo, aqui no caso é red, green e blue, isso aqui coincide, né, com o tipo da nossa função reducer, né, aqui é um case red, case green e case blue. Então, caso, né, seja vermelho, a gente vai, né, alterar o valor de vermelho. Então, como já coincide os valores, eu vou simplesmente aqui no onPress, eu vou executar, né, o dispatch, e como foi explicado na aula passada, né, tudo que eu passo aqui como parâmetro da nossa função dispatch, isso vai ser acessado, vai ser passado, né, como action aqui da nossa função reducer. Então, tudo que eu passar aqui, né, o action.type, ou seja, o tipo, né, que a gente está executando aqui o operador switch, e também o action.payload, que é o quanto que a gente quer aumentar ou diminuir do valor aqui do nosso estado. Então, eu vou passar um objeto, né, com a propriedade type. Essa propriedade type vai ser a mesma, a string, né, color, né, porque os valores coincidem. Então, o type vai ser color, né, red, green, blue e o payload vai ser, no caso aqui é o botão de aumentar, né, vai ser 15. E no outro botão vai ser idêntico, só que agora, como é o botão de diminuir, né, vai ser menos 15. Então, se eu salvo isso aqui, já funciona, né, a nossa componente reutilizável. Se eu aperto aqui aumentar vermelho, né, a gente vê que o valor aumenta e a cor também muda. Mas agora a gente tem, né, que limitar esse valor, porque se eu continuar apertando, né, ele passou ali de 255, e se eu diminuo o verde, por exemplo, ele fica negativo. Então a gente vai fazer isso aqui na nossa função reducer, né? Que a gente vai usar um if-else bem simples para poder fazer essa verificação. Então aqui, caso o botão seja vermelho, né, o que que eu vou fazer? Eu vou verificar, né, se o, o state.red, né, que é essa soma que a gente vai fazer, é a mesma coisa que a gente está retornando. Se o valor atual mais o action.payload, que pode ser mais 15 menos 15, então, se isso aqui, eu vou até copiar, né, se esse state.red, né, se o valor de vermelho mais o action.payload, né, for maior do que 255, ou a gente vai usar aqui o operador ou, né, que é essas duas barras verticais, né, se isso aqui for verdadeiro ou o state.red mais o action.payload for menor que zero, ou seja, for negativo, se alguma dessas condições, né, se alguma delas forem verdadeiras, eu vou retornar, né, aqui no return, eu vou retornar o state, né, que é o nosso estado atual, sem nenhuma alteração. Eu não vou alterar nada nos valores. Então, caso, né, o state.ret for maior que 255, eu vou retornar o estado comum, vai ser só, no caso aqui, como é de 15 15, né, vai ser 255. Então, caso isso aqui seja verdadeiro, eu vou retornar o estado sem nenhuma alteração. E caso seja falso, aí sim eu vou executar essa alteração, né, que é aqui com o nosso else. Então eu vou passar esse return aqui para dentro do else, né, que eu redefino o valor de vermelho, que adicionando, né, incrementando esse action.payload, que pode ser mais 15 ou menos 15. Então a lógica é essa, e a gente vai fazer isso aqui para o green e blue. Beleza? Então salvei aqui, né, ele reformatou, mas agora a gente já pode testar, né? Eu vou reiniciar aqui a aplicação para ele zerar novamente os valores. E se eu venho aqui e clico em diminuir vermelho, o valor fica em zero. E se eu aumento, né, eu vou aumentar até 255. Se eu clico além, né, aqui está 255, se eu clico a mais, ele vai continuar limitando em 255. Tranquilo? Então a gente pode também, né, na aula passada eu esqueci, mas a gente pode definir um caso default aqui, né, um caso padrão, caso o nosso tipo não seja nem vermelho, nem verde, nem azul, né, porque vai ser nesse tipo de aplicação aqui é bem difícil, né, isso não vai acontecer, mas no caso de alguma aplicação real, né, pode ser que isso aconteça. Então é sempre bom, né, a gente definir aqui esse nosso caso default. Então aqui eu vou colocar um default, né? Se caso o tipo que eu passar não for red, green nem blue, eu vou simplesmente, esse caso default vai ser executado, onde eu vou retornar o state.
né, o estado normal sem nenhuma alteração. Tranquilo? Então, para essa aula é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.